Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal, aquele momento quando começamos o dia juntos, meditando acerca da palavra de Deus, daquilo que Deus tem a nos falar. É uma alegria chegar até você e contar com sua companhia nesse momento inicial do dia. Quero deixar aquele abraço todo especial com você que completa mais um ano de vida hoje. Parabéns, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E agora nós ficamos mais uma vez com parte do que foi 2013. Em nossos programas especiais de janeiro temos falado sobre os melhores momentos de 2013 e mais uma vez você ouve uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração, com o nosso desejo e a expectativa de que de alguma forma esta mensagem chegue ao seu coração, fale a sua vida, faça diferença no dia de hoje, mas também em cada dia do seu futuro. Que Deus o abençoe, portanto, e você é nosso convidado para que os próximos instantes sejam de reflexão em torno da palavra de Deus. Meus caros irmãos e amigos que me ouvem nesta hora, Deus abençoe a todos. Nós continuamos com a nossa série de reflexões sobre a experiência do cansaço da alma. E hoje nós vamos falar sobre o cansaço da falta de resultados. Muito possivelmente você já viveu essa experiência. Há períodos da nossa vida que são períodos infrutíferos. Parece que nada está acontecendo, nada do que nós desejávamos ou esperávamos. É bem verdade que diz a Escritura no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E, infelizmente, há tempo também assim, tempo de inutilidade, tempo de falta de frutos. O texto sagrado fala disso também na experiência, na vida dos discípulos de Jesus. Lembra-se do que está em João, no capítulo 21, daquele momento doloroso após a morte de Jesus, quando os discípulos, de alguma maneira, perdem aí a esperança de que tudo seria diferente, de que as coisas iriam mudar, e Pedro então decide voltar à vida de antes, como se isso fosse possível, mas ele diz: vou pescar. E a sua decisão, na verdade, acaba arrancando outros também para o seguirem. A sensação que tenho é que quando nos falta sentido, quando nos falta esperança, a gente fica muito sensível. Muitas pessoas, então, em momentos como esse, seguem qualquer outra que, de alguma maneira, mesmo enganada, pretenda apresentar um caminho. Foi mais ou menos o que aconteceu entre Pedro e aqueles que o seguiram. Pedro disse: vou pescar, e outros foram com ele. Mas, na verdade, diz a Escritura em João, no capítulo 21, que eles pescaram toda a noite. Mas não pescaram, tentaram, na verdade, pescar toda a noite. Trabalharam toda a noite, talvez seja melhor dizermos assim, mas nada pescaram. É verdade que é doloroso o sentimento de inutilidade, o sentimento, às vezes, de incompetência, de inabilidade. É doloroso, às vezes, sentir que nós não estamos conseguindo avançar, que nós estamos estagnados, como dói existencialmente a sensação de que nós paramos na vida e não estamos indo mais adiante. Mas se você está vivendo uma experiência assim, se estamos passando, quem sabe, por um momento como esse, Deus tem uma palavra muito especial para nós. A Bíblia diz que no meio daquele clima de falta de resultados, no meio daquela sensação dolorosa de irrealização, de inutilidade, de incompetência, Jesus diz aos discípulos que lancem de novo a rede.
mas lancem a rede do lado direito do barco, nos termos da palavra de Jesus. Quando ouço, quando leio, quando vejo o que Jesus fez, é que percebo como nós havemos de alguma maneira, nos posicionar diante de momentos da vida assim, que nossa alma é de alguma maneira alcançada pela experiência do cansaço, da inutilidade, da falta de resultados. Ao dizer Jesus aos discípulos, lancem a rede novamente, estava ele dizendo, olha, vamos enfrentar a situação, mas de um novo ponto de vista, do meu ponto de vista. Às vezes a inutilidade vem, a falta de resultados se dá, a falta de frutos acontece porque nós enfrentamos a situação do nosso ponto de vista. Queremos lançar a rede do lado que nós achamos que devemos lançar. Mas as coisas começam a mudar quando nós vemos do ponto de vista de Cristo. Muitas vezes estamos vivendo uma situação de perplexidade na convivência. Não há resultados, não avançamos, não conseguimos superar dificuldades num relacionamento que nos é precioso. Mas vamos enxergar esse relacionamento do ponto de vista de Jesus. Vamos ouvir o que ele nos diz acerca de como devemos conduzir a nossa convivência. Certamente, se ouvirmos a Jesus, se lançarmos a rede do jeito que ele diz, se fizermos como ele quer, do seu ponto de vista, nós haveremos, quem sabe, de experimentar uma noite diferente, de experimentar um dia diferente, de ver a nossa rede cheia de peixes, ou seja, de experimentar resultados. Eu não estou falando de resultados materiais, mas de resultados espirituais e relacionais significativos. É importante, então, lembrar, meus caríssimos amigos e irmãos, que o Senhor Jesus nos fala em noites escuras de inutilidade, de falta de frutos, de falta de resultados. E o que é que ele nos diz? Ele nos diz para enfrentá-la não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dele, segundo a sua palavra, segundo a sua orientação, segundo a sua vontade. E assim nós faremos, do mesmo modo como os discípulos fizeram naquele dia. Havemos nós de desviar o olhar de nós mesmos e, quem sabe, colocá-lo em Jesus, suplicando-lhe que ele nos fale ao coração e que nós sejamos dóceis à sua voz, para que de fato passe a noite escura que estamos a atravessar talvez. Vamos orar a ele, baixe a sua fronte e ore comigo. Senhor, dá-nos a graça de experimentar, de viver o que os discípulos viveram naquela noite. Que a experiência que estamos a viver, quem sabe, de infecundidade, Senhor, numa luta que estamos a vivenciar, seja superada. Dá-nos, Pai, a sensibilidade para lutar, não com as nossas armas, não a partir de nós mesmos, mas com as Tuas armas, e a partir do que nos diz a Tua palavra, como os Teus servos fizeram naquela noite, que façamos também. Nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, Vinha a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando vinha a noite, pra dizer que é dia. É para mim uma alegria e privilégio recomendar o presente diário. Este presente pode ser para a sua vida uma fonte de bênção. Meditação sobre um versículo da palavra, um trecho do
texto bíblico, além de alguma história, algum conto, algum milagre na vida das pessoas, que podem também ser um incentivo para viver um dia mais para o Senhor e alegrar-se fazendo a vontade dele.